aí, galera do canal Oi Oi Oi, mais um vídeo para este canal. E antes de eu falar do tema de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações no ato de sua inscrição, like e dislike e deixar comentários também, tá? Nos vídeos do canal. Isso é importante para a relevância do canal e o YouTube espalhar o conteúdo para mais pessoas e eu ganhar mais horas de visualização, tá bom, gente? E também deixe o seu comentário, tá? Muitos vídeos meus acabam não tendo comentários e isso é importante. E ative o sininho quando você for se inscrever, que aí você sabe quando vai ter vídeo novo. E os vídeos aqui sempre saem aos sábados, 3h30, no horário da Holanda, tá? Eu posto sempre no horário daqui, da onde eu moro, obviamente. E nós temos também um perfil no Instagram, @canal oioioi, tá? Então se inscreve lá, porque lá também eu sempre aviso sobre o vídeo do dia, tá? No sábado mesmo lá eu posto sobre o vídeo do dia, tá bom? E vamos lá, vamos falar sobre o assunto de hoje, tá? Empolgante! As artes na Holanda. Quando eu comecei o canal, lá para 2021... Olha pra lá. Por aí, lá em 2021, eu falei sobre dois artistas importantes aqui para a Holanda, o Rembrandt e o Van Gogh. Agora, eu vou falar sobre o Johannes Vermeer e o Pierre Mondrian, tá? Então, primeiro, eu vou começar aqui com o Johannes Vermeer, tá? O Johannes Vermeer, ele foi mais ou menos aí contemporâneo do Rembrandt no século XVII, tá? Mais ou menos aí 1600 e alguma coisa. Eles foram mais ou menos contemporâneos aí, tá? Essa época do século XVII aqui na Holanda ficou conhecida como a Era de Ouro, que foi a era onde houve bastante crescimento cultural, um crescimento do comércio. A Holanda enriqueceu pra... Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Então, houve aí certos investimentos em arte, tal, enfim, tá? Johannes Vermeer, ele nasceu em 1632 e ele faleceu em 1675, tá? Ele nasceu e morreu na mesma cidade, Delft. Aqui, a cidade de Delft, não sei exatamente em qual província é a cidade de Delft, tá? Mas essa cidade, hoje em dia, ela também é conhecida muito por suas cerâmicas, tá? São muito famosas as cerâmicas Delft. São cerâmicas que são brancas e pintadas de azul, tem prato, tem o casalzinho se beijando, moinho, tá? Tem várias coisas aí que são feitas de cerâmica e Delft é uma cidade referência para essas cerâmicas, tá? As cerâmicas de Delft. Então, Johannes Vermeer nasceu nessa cidade. Só que, diferente de Rembrandt, Johannes Vermeer nasceu e morreu pobre, tá? Pobre! Coitado, ele não ficou rico pintando os quadros dele, tá? Assim como Van Gogh também não ficou rico pintando os quadros dele. Tem uma diferença aí que o Rembrandt frequentou a universidade, o Rembrandt frequentou a Universidade de Leiden, ele trabalhava para a prefeitura, ele tinha junto com o filho, com a esposa, assim, eles abriram uma própria empresa nesse ramo de fazer pintura em locais públicos, tá? E Johannes Vermeer não teve a mesma sorte, então ele morreu e nasceu pobre. Ele nasceu e morreu pobre, tá? Em 1653, Johannes Vermeer, ele se casou com Catarina Bolenes, tá?
Não acho que tenha a ver parentesco com a Ana Bolena lá do rei Henrique VIII lá da Inglaterra. Acho que não tem parentesco nenhum, tá? Abafa. Eles tiveram 15 filhos. E tiveram um monte de filho, tá? E 4 desses 15 filhos acabaram falecendo durante aí a infância, tá? E ainda quando ele tinha acabado de se casar com a Catherine, em 1653, ele foi chamado para integrar tipo uma associação de pintores daquela época de nome Hilda, né? E ele presidiu essa mesma associação entre 1662 até 1669. Só que mesmo ele presidindo essa associação aí, os quadros que ele pintava não rendia muito dinheiro, tá? Tipo, o cara vendia o almoço para pagar a janta, tá bom? Então, ele era ele pobre, tá? Pobre, passou a vida inteira sendo pobre e quando ele morreu em 1675, a esposa dele teve que vender os quadros lá para um conselho municipal a fim de tentar ter uma pensão, tá? Para ela poder se sustentar, tá? Então, os quadros do Johannes Vermeer foram vendidos para esse conselho municipal na cidade de Delft, tá? E mais ou menos também nessa época aí que ele era vivo, imagina, o cara, assim, pobre, mas ele tinha lá uma moça que era empregada dele, tá? A tal da moça que ele pintou, a moça com um brinco de pérola. Esse é talvez o quadro mais famoso do Johannes Vermeer, tá? A moça com um brinco de pérola. Essa moça era empregada da casa lá. Ela tinha vindo do interior aqui da Holanda, lá para Delft, fugindo da pobreza, e ela foi trabalhar na casa do Johannes Vermeer, tá? E essas obras do Johannes Vermeer ficaram muito tempo aí desconhecidas, tá? Muito tempo, vários séculos aí elas ficaram desconhecidas, até que em 1866, um historiador da arte chamado Théophile Thoré, tá? Ele foi analisar umas obras e ele falou, não, ó, isso aqui é do Johannes Vermeer, gente. Isso aqui, ó, é de fato do Johannes Vermeer. Então ele foi descobrindo várias obras do Johannes Vermeer. Ele descobriu aí por volta de 35 a 40 obras do Johannes, tá? E essas obras aí, elas circulam pelos museus, principalmente aqui da Europa. Deve ter obra do Johannes Vermeer em museus nos Estados Unidos, enfim, tá? Essas obras que esse historiador de arte, o Théophile Thoré, ele atribuiu como sendo do Johannes Vermeer, tá? Pena que o Johannes Vermeer não viu, né, o dinheiro retornando para ele, porque hoje em dia essas obras valem muito dinheiro, tá? E teve até, acho que já não está mais em exposição no Rijksmuseum, tá? Que é dedicado às obras do Rembrandt. No Rijksmuseum tava lá, acho que até semana passada, alguma coisa assim, isso lá em Amsterdã, estavam expostas as obras do Johannes Vermeer, tá? Lá no Rijksmuseum de Amsterdã. E a vida do Johannes Vermeer ganhou um filme, tá? Em 2003. O filme de nome é A Moça com um Brinco de Pérola, tá? Nesse caso, a moça com um brinco de pérola aqui interpretada pela atriz Scarlett Johansson e o Johannes Vermeer interpretado pelo ator inglês Colin Firth, tá?
E virou filme, um pouco da história aí do Johannes Vermeer, virou filme em 2003, tá bom, gente? E é isso daí, pobre, né? Ele morreu, nasceu e morreu pobre, o pobre do Johannes Vermeer. Agora vamos para o Pierre Mondrian, tá? O Pierre Mondrian, ele já nasceu aí quase já no fim do século XIX, tá? Ele é da cidade de Amersfoort. Amersfoort eu acho que fica perto de Haia, Den Haag, tá? Que a gente chama de Den Haag. Ele nasceu em 1872 em Amersfoort e morreu em Nova York em 1944, tá? O Pierre Mondrian. Bom, a família, né, do Pierre Mondrian, o pai dele era pastor de igreja. E o pai dele queria que o Pierre Mondrian fosse policial. Tava correndo por causa da polícia que tava atrás? Não vi polícia. Só que, influenciado por um tio, o Pierre Mondrian começou a gostar muito de pintura, tá? Ele pensou, nossa, uau! Eu quero aplausos. Mais alto. Vou ser pintor, vou me dedicar às artes. Ano que vem eu quero estar na praia vendendo minha arte das coisas que a natureza dá pra gente. Tá? Aí ele se tornou assim pintor, porém com a condição, o pai dele falou assim, tudo bem, você vai estudar artes, mas aí Pierre Mondrian, enquanto estudava as artes, também foi ser professor, tá? Porque o pai dele não queria de jeito nenhum que ele seguisse na área das artes, tá? Então aí o Pierre Mondrian achou esse meio termo aí para agradar o pai dele, então ficou estudava as artes e dava aulas. Não sei do que ele dava aulas, mas ele foi professor, tá? Só que ele não gostava de ser professor. Ele queria mesmo só se dedicar às artes, tá? Os primeiros trabalhos do Pierre Mondrian, eles têm inspiração impressionista, tá? O impressionismo foi um movimento artístico dessa época aí, mais ou menos desse final do século XIX, e quem fazia parte desse movimento impressionista era o Monet, o Manet, o Degas, tá? Todos esses lá da França. Então, o Pierre Mondrian, quando ele começou a pintar, ele pegou essa fase já final do impressionismo, tá? Mas o Pierre Mondrian, ele não era um cara assim que parava quieto não, tá? Ele foi pegando influências, inclusive literárias, tá? Que aconteciam na época. Então, ele também se influenciou pelo movimento literário naturalismo, tá? O naturalismo, como movimento literário, ele é uma radicalização do realismo. Esse movimento literário do naturalismo, você pode ver que está presente nas obras do autor brasileiro Aloysio Azevedo, nos livros O Cortiço e o Mulato, tá? Que esse movimento do naturalismo, ele diz que o homem é o produto do meio, tá? Porque também bebe também um pouco dos estudos de Charles Darwin, tá? Toda essa efervescência que estava acontecendo nas artes e nas ciências, aí já na segunda metade do século XIX, já entrando aí nas portas do século XX, tá? Então, o Pierre Mondrian, ele foi influenciado no começo pelo impressionismo e pelo naturalismo como literatura, tá?
E logo depois, já mais tarde, já no início do século XX aí, o Pierre Mondrian fundou o movimento do neoplasticismo, tá? E o neoplasticismo, o que era aí, que defendia o movimento artístico do neoplasticismo. Defendia uma limpeza espacial da pintura, tá? Linhas retas, cores primárias. Você pode ver na obra já nessa fase do neoplasticismo do Pierre Mondrian, a maioria dos quadros deles são em linhas retas, cores primárias, coisas geométricas, tá? Linhas, quadrados, que isso aí também, mais tarde, influenciou o mundo pop, o mundo da moda. O dono das bolsas Hermès, lá em Paris, fez uma criação de bolsas com inspiração das obras do Pierre Mondrian. Até mesmo tinha produto da L'Oréal, tinha um gel, um mousse da L'Oréal de Paris, dos produtos para cabelo da L'Oréal. Aí no final dos anos 80, início dos anos 90, tinha uma linha de mousses e géis para cabelo, que tinha lá, referência aos quadros do Pierre Mondrian, lá, amarelo, vermelho, toda aquela coisa geométrica e tal, tá? Mas o Mondrian, gente, o cara era workaholic, ele não ficou preso a movimentos, ele participou do fauvismo, o movimento fauvista na pintura foi já nas portas já do século XIX para o século XX, 1890 e pouco para 1900. O fauvismo pregava esse uso das cores primárias, tá? O Pierre Mondrian foi cubista, então ele também foi junto do movimento lá, junto com o Pablo Picasso, que também era cubista. O Pierre Mondrian participou de um movimento filosófico chamado Teosofia, que a Teosofia era um movimento filosófico que misturava filosofia com misticismo e ocultismo, tá? Muito em voga na época aí, pela Europa e também nos Estados Unidos, não sei se no Brasil também estava em voga. Ele participou do movimento, ele também se inspirou no movimento literário do simbolismo, tá? O simbolismo se inspirou nesse movimento da teosofia também, tá? Que misturava coisas etéreas, um pouco de misticismo na literatura. Um grande expoente do movimento simbolista no Brasil foi o poeta Cruz e Souza, tá? Já no fim do século XIX e início do século XX. Então, quer dizer, o Mondrian fazia tudo. O Mondrian era o Rodrigo Hilbert do século XIX, então. Vamos dizer assim, o cara não ficava quieto, participou de um monte de movimento artístico, o cara tava lá, né? O cara também participou, o cubismo também, o cubismo, futurismo, com o Marcel Duchamp também, lá da França. Então, o cara, assim, Pierre Mondrian foi muito ativo durante a vida dele, tá? Um dos últimos quadros que ele pintou, tá? Chamado de Broadway Boogie Woogie. Ele pintou, acho que em 1942, esse quadro, Broadway Boogie Woogie. Ele foi comprado por $800, esse quadro, por uma brasileira chamada Maria Martins. Ela comprou por $800 e doou este quadro para o MoMA de Nova York. Então,
esse quadro Broadway Boogie Woogie está lá no MoMA de Nova York, tá? Mas o restante das obras do Pierre Mondrian estão no museu da prefeitura, tem um Gemeente Museum, que realmente aqui é prefeitura, tá, em holandês. Eles estão no museu da prefeitura lá de Haia, ou Den Haag, tá? As obras dele do impressionismo e algumas aí já desse movimento do neoplasticismo, elas estão todas lá uma parte, não todas, tá? Parte dessas obras, elas estão lá na prefeitura, no museu da prefeitura de Den Haag, tá? E foi, né, bastante... O cara foi muito proativo, gente. O cara foi muito proativo. Bom, e também esse neoplasticismo pode ser denominado como arte abstrata, tá? Que está dentro do cubismo, está dentro do futurismo, enfim. Tá? As obras impressionistas do Mondrian, que estão lá nesse museu da prefeitura, lá em Den Haag, a Árvore Vermelha, de 1908, Moinho Vermelho, de 1910, e tem uma obra dele, acho que a obra Evolução, deve estar lá também, tá? E essa obra de nome Evolução, ela tem um estilo fauvista, esse que eu falei, que utilizava principalmente as cores primárias, tá? As cores primárias azul, vermelho e amarelo. Lá também tem uma obra chamada Árvore Cinzenta, de 1911. Essa obra, Árvore Cinzenta, ela já tem um estilo cubista. Tem composição em tabuleiro de damas com cores claras, de 1919, também está lá nesse Gemeente House lá de Den Haag, tá? E tem composição 2 em vermelho, azul e amarelo. Essa é a obra mais famosa do Pierre Mondrian. Eu acho que essa composição em vermelho, azul e amarelo, não se sabe exatamente o ano que ele pintou, mas deve ter sido por volta aí da década de 20. Essa deve estar lá nos Estados Unidos. E Broadway Boogie Woogie, que é de 1942, está lá no MoMA em Nova York. Então, eu acredito que a composição número 2, essa que o dono da grife, Hermès, e o pessoal da L'Oréal, nos anos 80, fizeram os produtos com esse grafismo aí. Então, acredito que esteja lá nos Estados Unidos, tá, gente? E é isso daí. Assim, impressionada, quando eu fui fazer a pesquisa, eu fiquei impressionada o quanto o Mondrian trabalhou, tá? Não sei se ele chegou a contar pro pai dele, assim, vou largar os estudos, vou largar de ser professor, vou viver da minha arte, vou viver das minhas miçangas. Acho que ele deve ter contado depois, para tristeza do pai dele, mas ele deixou um legado muito bacana, assim, o Pierre Mondrian. E o Vermeer, o Johannes Vermeer também. É uma pena que ele nasceu pobre e morreu pobre, não pôde usufruir do dinheiro dos seus quadros, da venda dos seus quadros, que hoje em dia vale muito dinheiro aí, os quadros do Johannes Vermeer. Uma pena que ele não pôde usufruir disso lá na época que ele era vivo. Bom, e o assunto de hoje foi esse, tá, gente? Para o próximo vídeo, eu vou falar sobre mais algumas curiosidades aqui, de como é viver aqui na Holanda, uns costumes, enfim. Eu vou listar alguns outros costumes
que eu devo ter um vídeo que eu falo de costumes da Holanda e já lá nos primeiros vídeos que eu postei, e eu vou falar novamente sobre mais costumes que eles têm por aqui, tá bom, pessoal? E é isso daí. Eu vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações, like e dislike, tá? E deixar comentário, tá, gente? Como eu disse, é importante o comentário aí para a relevância do canal, deste pequeno canal ainda, tá? E nós temos o perfil no Instagram, @canal Oioioi, tá bom? E é isso daí, pessoal. Um beijo para vocês e fui!